E eu estava dizendo para o Senhor: Senhor, amanhã faz 4 meses que o Senhor recolheu, louvado seja Deus. Mas sempre quando o meu coração de mãe quer entrar em crise, o Espírito Santo diz que eu perdi uma filha, mas não perdi um Deus. Aleluia. E é no momento da dor, é no momento da tribulação, é no momento que a tempestade está forte, é que você vai mostrar que é servo do Senhor. É no momento da dor, é que você tem que adorar Ele. É no momento da tribulação que você tem que mostrar fidelidade para com o Senhor. E ali o Espírito Santo me recordou quando a igreja, os crentes primitivos, foram jogados na arena, literalmente na arena, e foram soltos os leões, e muitos crentes ali foram devorados. Mas o que foi que eles fizeram? Eles murmuraram? Não. Eles questionaram? Não. Eles começaram a adorar o Senhor, mesmo sabendo que iam ser devorados, mesmo sabendo que iriam ser colocados numa arena, em meio ao público. Mas eles tinham a convicção da sua salvação, eles tinham a convicção da sua coroa, que estava esperando eles naquele dia. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar ao Senhor. Paulo e Silas foi preso depois de uma grande surra, acorrentado, pé em mão, aleluia, e jogado na prisão ali. Eles começaram a adorar ao Senhor, porque o Senhor quer ver a tua adoração é na prova. Aleluia. O Senhor quer ver a tua fidelidade é na hora que o cinto aperta. Porque para você adorar o Senhor na bonança é bom demais. É tão bom quando você chega na casa do Senhor, que tudo está bem, família está bem, saúde está bem, a despensa está cheia, está tudo bem. É bom demais, é bom. E o Senhor também permite nós adorar Ele na bonança, com certeza. Mas para você adorar o Senhor na dor, na perseguição, na calúnia, no luto, é aí que o Senhor quer ver a tua verdadeira adoração. Louvado seja Deus. E nessa noite você tem motivo para adorar o Senhor, porque você concluiu essa campanha. Você tem motivo de adorar o Senhor nessa noite, porque quantos muitos estão em leito dos hospitais e o coração queimando para estar na casa do Senhor, e você está nessa noite aqui. Então não deixa a preocupação, não deixa a tribulação, não deixa a dor, não deixa o cansado do dia a dia impedir você de adorar o Senhor nessa noite. Que nessa noite você venha dar a sua melhor adoração ao Senhor, porque Ele merece a minha e a tua adoração nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Um dia são de treva sem poder o crente vai. Vai, 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 vai. Um dia são de treva sem poder o crente vai. Madrugada o crente vai buscar poder. Adorei, vai! Aleluia! O crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Um dia são de treva sem poder o crente vai. Vai, 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 vai. Um dia são de treva sem poder o crente vai. Glória a Deus, aleluia. Eu quero passar aqui para o pastor Ângelo fazer as apresentações. As pessoas que nos dão a honra de estar conosco nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, que para nós é uma alegria. Aleluia. Meus amados irmãos, Espírito Santo, aleluia. a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por estarmos reunidos nesta noite
ao encerramento desta campanha. E também estamos felizes pelas pessoas que nos visitam nesta noite e comungam da mesma fé, né? Já quero apresentar a serva de Deus, a irmã Ana Lúcia, que está conosco nesta noite, adorando o Senhor. O que diremos para a serva de Deus? Também está conosco o auxiliar ali do Castelo do Piauí, o nosso irmão, psicólogo, irmão Gino. Ele congrega ali com o servo de Deus, pastor Ismael, nosso superintendente do Castelo do Piauí. O que diremos para ele? Também está conosco o presbítero Francisco, vem cá. Presbítero Francisco, servo de Deus. Com ele está a esposa, a irmã Emília, fique de pé por gentileza. A irmã Vera e a sua filha Sara. Glória a Deus. E veio também com ele o irmão Higino, né? Oh, glória. O que nós diremos para este servo de Deus? Ele estará pregando nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe. Satisfação, meu filho. Também está aqui conosco, está conosco o servo de Deus, pastor Antônio Lopes, conhecido em todo o Ceará e São Paulo como pastor Antônio Lopes dos 300. Por que é chamado pastor Antônio Lopes dos 300? Porque tanto em São Paulo como no Ceará, ele faz, por vezes, uma abençoada vigília que enche toda uma igreja, um galpão, e ali a noite toda de oração, jejum, louvor, pregação da palavra de Deus. Quando estão começando a gostar de orar, já vai ser o dia, né? Porque quando a gente gosta de orar, quando começa a se gostar, já vai ser o dia, né? Noite passa que nem dia. Então é chamado de o pastor dos 300, porque com ele mais 300 obreiros trabalham na organização desta vigília. E eu combinei aqui com ele que nós vamos fazer aqui, no ano que vem, uma mega vigília para a glória de Deus. De duas umas. Ou o crente vai ser cheio do Espírito Santo, ou o crente vai navegar no Espírito Santo. Mas vai ser uma noite de poder em nome de Jesus. E aqui vai ter muita gente nesta noite, né? Os irmãos querem dar as boas-vindas ao pastor Antônio Lopes. Como é que diremos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Você é um amigo e um irmão. Ele já está com vontade de ir embora, irmão. Mas também é cuscuz de manhã, cuscuz de dia, mingau de massa de milho, cuscuz no outro dia, cuscuz com leite, cuscuz com açúcar. Não vai passar um negócio não. Eu disse, não, quando você for, eu vou lhe dar um fardo de massa de milho. Mas hoje ele vai ainda pregar uns 15 minutos. Aleluia. Uns 15 minutos, vamos ter ele pregando e também o pregador da noite. Amém? Muito obrigado, missionário Daniel. E agora eu disse para ela, você está ficando cada dia mais bonito. É verdade aquele negócio que o pessoal diz que pouco velho que dá azeite. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos cantar os corinhos de boas-vindas, né, para o nosso visitante. Aleluia, louvado seja Deus. E você vai adorar, você não vai deixar para cantar sozinho não, que é para eles voltarem em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer.
Nessa noite, aleluia. Se você veio ouvir a voz do Senhor nessa noite, você vai continuar ouvindo. Mas para isso, nós precisamos estar ligados na presença do Senhor. Não deixa nada tirar a tua bênção nessa noite, não. Porque Jesus não precisa de igreja cheia para operar e para abençoar, não. Ele só precisa de 2 ou 3 corações unidos com Ele, conectados na presença dEle, para você sair daqui com a sua vitória. Glória a Deus. E os irmãos? Aleluia. E os irmãos, os internautas que estão acompanhando o culto pelas redes sociais, sejam bem-vindos aonde quer que você esteja. A mão de Deus vai te alcançar. Aleluia! Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. E receba a bênção do Senhor daí aonde você se encontra. Aleluia! Amém, glória a Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos. Oh Deus poderoso. Com essa família maravilhosa, amém? É necessário.
pastor Lopes. Os Disconnected. irmãos, vamos ficar de pé ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abra o seu coração, irmão. Você é meu irmão, minha irmã. Glorifique a Deus. Amém? Vamos orar ao seu Senhor. Levante suas mãos para o céu do Senhor. Bendito Deus e Pai, nós entramos na Tua presença nesta noite, meu Pai, porque acreditamos que o Senhor deseja abençoar todo o Teu povo nesta noite, Senhor. Vai repreendendo todo desânimo, toda canseira, toda preocupação, Senhor da glória, todo pensamento negativo, ó Pai, todo oprimir maligno vai caindo por terra, dá força à Tua igreja, Tua graça, Tua bênção, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Abençoa Teu servo que vai pregar a Tua palavra, que o Espírito Santo fale por seu intermédio e a Tua palavra esteja na sua língua, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria estar falando um pouco da palavra do Senhor. Estou grato a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por esta oportunidade. Todo dia eu sou grato. Agradeço a Deus. E hoje mais um dia abençoado, mais um dia. Estou feliz porque no dia do meu aniversário, hoje, estou ministrando a palavra do Senhor também. Estou servindo ao Rei dos Reis. Ontem amanheci quase um dia orando aqui no altar. Aleluia. E agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Porque até aqui o Senhor o sustentou. Então todo dia nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Deus tem para fazer. Louvar a Deus pela vida do pastor Ângelo, sua esposa, sua família, sua casa. E tem nos recebido muito bem, irmão, muito carinho, muito amor. Eu sempre falo para ele: esse dia você não vai embora, não é comigo do amarelinho não, né? Isso é não, ó. É porque já está na hora. Mas eu vou dizer um negócio aqui. Eu vou deixar um vazio muito grande quando eu for embora. Você sabia disso? Que eu vou deixar um vazio? Na geladeira, no fogão, na despensa. Brincando, meus irmãos, tá? Sou grato pela vida desse casal, dessa família que tem nos recebido com muito amor. Que Deus abençoe. Para mim tem sido uns dias abençoados aqui nesse lugar. Um lugar abençoado, onde muitos pregadores, missionários não veem esse campo, porque aqui é um campo árduo, né? É um campo árduo. Quando se fala de oferta forte, pregador pula muro, faz tudo, né? Aqui vem quem ama a obra de Deus, irmãos. Viu? Aqui vem quem ama a obra de Deus. Hoje eu estava falando com os meninos, com alguns ministros, mandei alguns vídeos que nós sabemos pela manhã para cá. Ele disse: aqui vem quem ama a obra de Deus. Aleluia. Tem hora que eu digo assim: pastor, hoje aqui é bom que não precisa de chuveiro elétrico, viu? Na hora que abre já desce quente, pegando fogo. Então isso, irmãos, é obra missionária. Fazer a obra de Deus. Amém? Mas abra a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista Mateus, capítulo 8, verso 23, eu vou falar aqui só um pouco, daqui a pouco o nosso presbítero vai ministrar a palavra de Deus, e eu quero um pouquinho falar aqui da palavra do Senhor, falar que Jesus acalmou a tempestade, ele parou a tempestade, ele apaziguou a tempestade. Então eu quero falar um pouco desse trecho. Diz assim a palavra do Eterno: e entrando ele no barco, 8:23, Mateus, e entrando ele no barco com o seu discípulo, seguiram.
E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Por que está temendo? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Aleluia. Quem é este homem? Glória a Deus. Eu lhe faço uma pergunta: quem é ele? Quem é este homem? É Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu olho para esta passagem no Evangelho narrado pelo evangelista Mateus, eu começo a ver a grandeza e os milagres de Jesus. Olhando para Mateus 10, eu vejo uma missão muito grande, uma chamada com os 12 discípulos, com os 12 apóstolos. É uma missão grande e árdua. Jesus chamou cada um para algo diferente. Chamou quem? Vamos lá? Mateus 10. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro quem? Simão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, o seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o cananita, e Judas, o Iscariote, aquele que o traiu. Jesus chamou os 12 para uma grande obra na terra e deu autoridade aos 12. Ele deu autoridade aos 12 para expulsar demônios, para curar os enfermos, para dar comida a quem tinha fome, para dar água a quem tinha sede, e dar roupa para quem estava nu, e visitar quem estava preso. Oh Deus. Jesus deu essa autoridade aos 12, como um dia ele deu para mim e deu para você. Glória a Deus. Quando ele disse: eu vou para o Pai, mas quem eu vou mandar? Quem eu vou mandar? O Consolador. Agora, olhando para a chamada, olhando para Jesus em alto mar, em uma grande missão. Qual era a missão de Jesus? Qual era a missão de Jesus? Por que se aconteceu uma grande tempestade? Porque Jesus tinha uma missão com os 12 discípulos. Jesus tinha uma missão para libertar um gadareno. Tinha uma mãe sofrendo com o filho, e Jesus viu o choro de uma mãe. E agora Jesus pega uma embarcação, depois de curar, depois de libertar, depois de alimentar 5.000 pessoas na primeira multiplicação, dos pães e dos peixes, Jesus alimenta 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Na segunda multiplicação, Jesus alimenta 4.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Depois do milagre em Caná da Galileia, depois da mulher do fluxo de sangue que Jesus curou, e agora Jesus tem uma missão. E qual é a missão? Libertar um jovem que está possuído por legiões de demônios.
Alguns historiadores falam, doutores, fala que este jovem possuía a força de 4.000 a 5.000 soldados romanos. Era uma força brutal. Era uma força que ele não poderia ficar preso. Prendia-se ele, amarravam-se ele com corrente, com cadeado, ele quebrava tudo. Era uma força que alguém não entendia. É as coisas do mundo espiritual, que só sai com oração e jejum. A casa de demônio, ela só sai com oração e jejum. É como dar o dízimo na casa de Deus. Eu sempre falo e bato e repito: você pode orar, você pode se trepar no pé de coqueiro, amarrar uma corda, ficar de cabeça para baixo, fazer um sacrifício, mas se você não for dizimista fiel, ofertar na casa de Deus, você vai viver na miséria. Você pode orar, Jesus não vai corresponder. Não vai corresponder, meu irmão. Não vai. Não vai de forma nenhuma. Existem demônios no mundo espiritual, que aqui é um culto de libertação. Isso aqui é um culto de queda de maldição. E eu vim falar para você hoje que existem coisas no mundo espirituais que para nós ser libertos, nós precisamos praticar. Quando ele diz que a caixa de demônios só sai com oração e jejum, ele está dizendo: olha, Pedro, ou tu mortifica a tua carne, não tem como o demônio sair. Aleluia. Existem demônios no mundo espiritual que nos oprimem naquilo. Ele nos oprime de uma forma que a gente não entende. Quantas pessoas hoje estão com depressão? Quantas pessoas hoje estão com opressão? Você quer libertação? Procura a igreja. Você quer uma mudança de vida? Fale a Bíblia. Por que eles temeram? Eles não andavam com Jesus? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Judas, Simão, Cananita, não andavam com Jesus? E Mateus, o publicano, o cobrador de impostos? E por que na hora da tempestade temeram? Por que temeram? Porque ficaram presos ao medo. Existe coisa na nossa vida que nós somos presos ao medo. Tem pessoa que acha que o mundo vai se acabar do medo. O que Jesus não pode resolver? O que Jesus não pode entrar com providência que não possa mudar a sua vida? O que Jesus não pode? Jesus pega a embarcação, os 12 discípulos entram na embarcação e agora eles estão em alto mar. Alguns falam que é mar. Já li livros que diz que era um rio. Mas o vento bateu na colina que fez medo. Quem já andou de barco? Quem já andou de lanche? Eu conheço pescadores, quando eu vou pregar em litoral, pescadores que passam 60, 90 dias no mar, eles contam cada história.
Tem pescador que passa 90 dias em alto mar. Imaginei passar 90 dias dentro da água, pescando, para trazer o alimento para a família. Diz que tem hora que passa aqueles navios maiores que falta levar eles. Agora imagine uma tempestade que está acontecendo. A tempestade que está acontecendo não é para a morte. Não, de forma nenhuma. Não é para a morte. A tempestade que está acontecendo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Existe tempestades em nossas vidas que é para o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Qual a tempestade que você está enfrentando hoje? Qual a tempestade que você está passando hoje que Jesus não possa resolver? Que Jesus não possa mudar? Qual a tempestade que você enfrenta? Tem hora que dá vontade de jogar os remos, pular da embarcação, porque o vento é pesado. Mas se você jogar os remos e pular da embarcação, os tubarões vão pegar. O que nós temos que fazer? É orar, é clamar. O que os discípulos fizeram aqui quando Jesus estava dormindo? O que André falou, o que Pedro disse, o que Tiago falou, o que eles disseram entre si? Eu acho que Pedro olhou para André e disse: olha, nós vamos perecer aqui. Tiago olhou para João e disse: não, vai todo mundo morrer, porque o mestre está dormindo. E por que Jesus está dormindo? Porque Jesus está enfadado. Como homem, ele estava enfadado, ele estava dormindo. Mas ele, como Deus, ele estava vendo tudo que os discípulos estavam passando. Glória a Deus. Aleluia. Ou você acha que Jesus não vê as nossas provações? Ou você acha que Jesus não vê as nossas tempestades do dia a dia? As lutas que nós passamos, a dificuldade que nós passamos, as provações que nós passamos, as tempestades que nós passamos. Qual é a tua tempestade hoje? Qual a tua tempestade? E Pedro tomou e disse: aí dá um jeito, aí dá uma solução. Quem está dentro da nossa embarcação? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está dentro da nossa embarcação. Glória a Deus. Existe o vento que o homem provoca, e existe o vento que Deus permite. Existem dois tipos de vento. O vento que o homem provoca é o vento do Jonas, o fujão. Ele fugiu para não pregar a palavra do Senhor. Então ele provocou o vento e foi para onde? O vento da baleia. E qual é o vento que Deus permite? O de Jó. Jó era o quê? Jó era o quê? Temente, íntegro, reto, e se desviava do quê? Do mal. Jó era tão temente que ele fazia sacrifício pelos filhos. Ele tinha medo da espada de Deus descer na casa dele. E Jonas já é diferente. Jonas já é o profeta que foge. Então existem ventos na nossa vida que nós temos que entender se nós provocamos ou é se Deus nos provando. E qual é o vento que acontece com o discípulo? É o Senhor que permite. Por quê? Porque vai ter uma libertação ali. Um choro de uma mãe vai cessar naquele lugar.
na cidade de Gadara, na cidade dos Gadarenos. Tem um jovem lá possuído por legião de demônios. Depois da prova, vem a vitória. Depois da prova, vem a vitória. Não te preocupa, Jesus está dentro da tua embarcação. Aleluia. Descansa o teu coração. Jesus está dentro da tua embarcação. Não sai de dentro do teu barco. Não abandona o teu barco. E o que Pedro falou? Disse que ele está aqui, mas está dormindo. Mas vamos chamar por ele. Vamos clamar por ele. Então existem coisas, meus irmãos, que nós temos que clamar, que nós temos que descer. O que aconteceu? Pedro clamou. E Jesus olhou para ele e disse: homem de pouca fé, não tenho eu feito sinais no meio de vós? E qual é o maior sinal que Jesus já fez na tua vida? Qual foi o maior sinal que Jesus já fez na sua vida? Hoje eu lhe pergunto: qual foi o maior sinal que Jesus fez na sua vida? Qual é o maior sinal? O maior sinal somos nós mesmos. Foi nós conhecer Jesus, o caminho da salvação. O maior milagre são vidas. Jesus ainda cura, sim, cura com câncer, liberta. Tira aquele que está na escravidão da droga, da bebida, da prostituição. Sim, Jesus faz. Mas o maior milagre é uma vida liberta, servindo a Ele. Então o que aconteceu? Jesus levantou e disse: homem de pouca fé. E o que Jesus fez? Acalma-te, mar. Acalma-te, vento. Vento parou, mar cessou. E alguns disseram: Pedro, quem é este homem? Pedro disse: é o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que eu quero te apresentar? O Cristo, o Filho de Deus. É o Cristo, o Filho de Deus, que estás aqui nessa noite. Então guarda essa palavra dentro do teu coração, e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, palavra forte da parte do Senhor. Vamos ouvir a irmã Sueli adorando o nosso Deus, enquanto a irmã Rita vai estar colhendo as ofertas nessa noite, amém? Vamos ouvir a serva de Deus. Logo após a irmã Sueli, estaremos ouvindo também o pregador nessa noite, que o Senhor com certeza vai continuar falando aos nossos corações nessa noite. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Connected. Glória a Deus, louvado seja Deus, adore o Senhor, irmãos. Ele está na casa, não tem motivo para nós estarmos tristes, não, porque o Senhor se faz presente, e na presença do Senhor a fartura de alegria, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Deus forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde, amém. Cumprimento a amada igreja com o Pai do Senhor Jesus. Vamos louvar que o Senhor põe. Eu convido a igreja a louvar o Senhor juntamente comigo nessa noite. Glória a Jesus. Oh, Deus poderoso. Glória. Glória a Jesus. Sabe-me
Louvado seja Deus. Jesus, ele pagou ali um alto preço para nos dar liberdade, para viver, fazer a sua vontade e para descansar na eternidade ao lado do nosso Pai. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Como o irmão Francisco Pereira, para estar orando pelo pregador também nessa. Irmão Francisco Moreno, perdão, irmão. Disconnected. Glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, o Senhor, Pai, aleluia, toma seus servos nas suas mãos, Pai, o Senhor sabe, Pai, meu Deus, aleluia, Pai, também, Pai, Deus, palavra abençoada, Pai, uma palavra de glória do seu nome, Pai, não deixa, Pai, que sanado em mim, Pai, não se Pai, o Senhor que vai dar a palavra, dar sabedoria, Pai, e também, Pai, troca o nosso coração, Pai, que veja vai ficar dentro do nosso coração, Pai. O Senhor sabe, Pai, que nós estamos aqui pensando além da sua palavra, Pai. Aí toma esse trabalho nas suas mãos, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede para nós estar na sua casa, na sua presença, adorando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Quantos estão felizes com Jesus? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ângelo Máximo, pastor presidente aqui nesse campo, dessa região, de Prédio da Onça, desta linda igreja, nossa esposa, irmã Iranilde, que Deus continue abençoando pelo convite, pela confiança que nos foi concedido. Glória a Deus. E a todos os irmãos, irmão Gino também está conosco, né? Glória a Deus. Quantos vieram adorar o Senhor? Amém, meus irmãos? Jesus disse que a hora vem, agora é, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. E nesta noite eu creio que aqui estão os verdadeiros adoradores, né? Que Deus continue abençoando esta obra, né? Conhecer também o pastor Lopes, né? Glória a Deus, é um prazer estar conosco aqui, estar com ele, conhecendo esse homem de Deus. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Marcos. Glória a Deus, capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 32. Glória a Deus. Vamos trazer uma palavra nesta noite, uma palavra de reflexão para todos nós nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, versículo 32 a seguir. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Quantos creem que Jesus já realizou milagres nesta noite? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do homem, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo a todos, vigiai. Amém, meus queridos e amados irmãos? Glória a Deus. Jesus, ele sempre advertia a todos, falando essas palavras: vigiai. E o tema
da campanha do ciclo de oração é vigiai e orai. Glória a Deus. Jesus sempre advertia a todos com estas palavras, dizendo vigiai e orai. E aqui nós vemos Marcos dizendo olhai, vigiai e orai. Nós precisamos estar em vigilância. Vigiar significa estar em alerta, estar em vigilância, estar preparado. Glória a Deus, estar com autovigilância. Por quê? Porque em Mateus capítulo 26, versículo 41, a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar, porque nós temos uma natureza fraca, que é a nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi falado aqui que nós devemos amortecê-la com oração e com jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, Ele trazendo esse sermão profético sobre a vigilância. Todo cristão deve estar em constante vigilância, porque Jesus, qualquer momento Ele pode voltar. Breve Jesus voltará. Tem alguém que quando está pregando diz que o povo tem que se preparar. Não, o povo de Deus tem que estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: olha, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho senão o Pai. Jesus está falando aqui da sua segunda vinda, quando Ele vier arrebatar a sua igreja. Paulo, quando ele traz o ensino ali aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos juntamente arrebatados com eles, a encontrar com eles nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Consolai uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor, porque estava tendo um falso ensino acerca do arrebatamento, acerca da vida de Jesus. E observe que até alguns pastores já marcaram a volta de Jesus, e Jesus não voltou na data que eles marcaram, porque esse dia ninguém sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus falou estas palavras, Jesus estava na terra, mas eu creio que agora Jesus já sabe o dia que Ele vai voltar, porque Ele está sentado à direita do Pai. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Ele traz essa advertência para os cristãos, dizendo: olhai, vigiai e orai, para que não sabeis quando chegará esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 3:11 está escrito: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus, louvado seja o que possam ter direito à árvore da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por que também que nós temos que vigiar? Primeiro, porque nós temos uma natureza fraca. Por mais espirituais que nós sejamos, nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos a cair. Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 12, ele diz: aquele que cuida, que está em pé, cuide, tome cuidado para que não caia. Olha, meus queridos e amados irmãos, porque também nós devemos estar vigiando, porque nós temos um adversário, e esse adversário é Satanás, é o diabo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele diz, no versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor está acampado os anjos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que estar em total vigilância, glória a Deus, e em oração também.
Aleluia. Por isso que Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes. Louvado seja, e tendo havendo ficar firmes, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele diz que o cristão, ele precisa se equipar de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, aleluia, que habitam no mundo espiritual. Por isso que nós devemos nos equipar com toda essa armadura. Aí Paulo traz todos os equipamentos que compõem a armadura espiritual. Ele está falando de uma armadura espiritual do cristão. Ele fala da couraça da justiça, ele fala do capacete, ele fala do escudo, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus foi batizado ali por João Batista no Rio Jordão, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus esteve jejuado 40 dias e 40 noites. Depois Jesus teve fome. Aí o tentador se apresentou para Jesus, dizendo: se tu és realmente o Filho de Deus, por que tu não transforma estas pedras em pães? Aí, e Satanás usava a palavra porque ele dizia: está escrito. Aí Jesus também dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela é tanto uma arma defensiva como ela é uma arma ofensiva. Aleluia. E Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós precisamos estar em total vigilância. Aí, porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus há de voltar. Imagine, pastor Ângelo, pastor e a igreja, se Jesus tivesse marcado a data da sua vinda, tivesse marcado para 2030, se os cristãos soubessem que Jesus iria voltar em 2030, muitos cristãos iriam desanimar, muitos cristãos iriam desfalecer da sua fé. E muitos cristãos iam sair da igreja e dizer: bom, Jesus vai voltar só em 2030, então vou curtir um pouco lá fora no mundo, depois quando estiver pertinho de Jesus voltar, eu volto para a igreja. Mas Jesus está dizendo aqui que o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, ele diz que a carne era cobiça contra o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro para não fazer o que quereis. Bendito seja. E ele diz: andai em espírito para que não cumprireis as obras da carne. Todos nós estamos sujeitos a errar, a cair, porque temos a natureza pecaminosa, mas nós devemos nos fortalecer em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E observe que quando Jesus estava falando sobre o sermão profético, Jesus estava falando sobre o sermão escatológico, que era sobre a tribulação. Jesus, ele comparou a vida dele como nos dias de Noé. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus diz assim: olha, mas a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Muitos comiam, muitos bebiam, muitos casavam e muitos davam em casamento, e não perceberam até o dia que Noé entrou na arca, e o dilúvio pegou todos desprevenidos, todos despercebidos. Porque Noé pregou 120 anos, porque Deus falou com Noé dizendo que iria destruir toda aquela civilização, todo aquele povo
com o dilúvio, e o povo não deu ouvido à pregação de Noé, não acreditou em Noé e não ajudou Noé também a construir a arca, que seria um meio de salvação para aquela população, para aquela humanidade, se assim eles tivessem acreditado na pregação de Noé. E hoje a igreja está pregando que Jesus um dia voltará, e muitos não estão dando ouvido, muitos estão escarnecendo, muitos dizem: olha, mas eu estou já na igreja há 30, 40, 50 anos, e muitos já pregavam e diziam que Jesus iria voltar, e até agora ele não voltou. Mas Jesus breve ele voltará para arrebatar sua igreja. Quantos estão preparados? Quantos estão esperando Jesus voltar? Aleluia. E a Bíblia diz que entrou 8 pessoas na arca, que era um meio de salvação. E hoje o meio de salvação para a humanidade é Jesus Cristo. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que entrou 8 pessoas na arca. Entrou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e suas 3 noras, que eram as esposas dos filhos de Noé. E a Bíblia diz que de repente Deus também trancou a porta por lá de fora. Aleluia. Quem fechou a porta da arca foi Deus. Diz a Bíblia. Glória a Deus. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Por que foi Deus que fechou a porta da arca? Porque Noé poderia ter compaixão daquelas pessoas e querer abrir a porta da arca, mas foi Deus que fechou. E de repente diz a Bíblia que os céus já se enegreceram, as nuvens já se formaram, e começou a chover 40 dias e 40 noites sem parar sobre a face da terra. Então Jesus comparou a sua vida também semelhante como a dos dias de Noé. E hoje nós estamos vivendo esse tempo de muita incredulidade, e um dos maiores sinais que apontam para a volta de Jesus é o sinal da apostasia, é o abandono premeditado e consciente da fé, é as pessoas se apostatando da fé. Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: vigiai e orai. Orar é nós ter uma comunicação direta com o nosso Deus, é falar com Deus, é conversar com Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a porta do teu aposento e ora ao teu Pai em oculto, e tudo, o teu Pai vê tudo que está em secreto, e Ele te recompensará. Aleluia, glória a Deus. Em Lucas 18, Jesus disse: olha, Jesus falou que nós devemos orar sempre e nunca escurecer. E hoje nós estamos vivendo tempo que os cristãos não querem mais orar. Quando a gente ora 5 minutos, a gente acha que já orou 30 minutos. E Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele estava com a sua alma angustiada e triste até a morte. E ele chamou 3 dos seus discípulos, João, Pedro e Tiago, e disse: olha, vamos orar um pouco comigo, vamos velar um pouco, quer dizer, vamos vigiar um pouco comigo. E a Bíblia diz que eles não puderam orar 1 hora com Jesus, porque eles estavam cansados, eles estavam com sono. Jesus voltou e viu eles dormindo. Aí Jesus disse: ficai-vos aqui enquanto eu vou mais adiante. Jesus foi orar ao Pai, orou. Quando Jesus voltou, eles estavam também dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: vocês não podem nem 1 hora vigiar comigo? Vocês não podem nem 1 hora? Hoje nós estamos vivendo um tempo. Vamos começar por mim, que estou pregando a palavra de Deus, porque a palavra vem primeiro para mim. Será que nós estamos orando 1 hora por dia? Pelo menos, meus queridos. Será que nós estamos? Nós queremos receber muito de Deus e entregar pouco para Deus. Nós queremos receber muito de Deus e nós não queremos orar. Nós não queremos buscar Deus em oração. Louvado seja. E Jeremias diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes
que não sabe. Às vezes nós, quando o pastor, o dirigente marca um período de oração na igreja, eu não sei aqui, mas lá, às vezes na nossa congregação, tem crente que só chega atrasado porque não quer orar e não sabe o benefício maior que é orar. Orar é o mandamento de Deus. Nós não recebemos bênção de Deus se nós não buscar Deus em oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem como nós receber algo da parte de Deus, recebemos por misericórdia de Deus, se nós não querer orar, se nós não tirar alguns minutos de oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que às vezes dobram o seu joelho, ora no máximo 5 minutos, já se levanta. Mas nós devemos buscar mais Deus em oração. Devemos orar mais, buscar mais, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Jesus ensinou sobre orar sempre e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta, versículo de número 17: orai sem cessar. Em Efésios capítulo 5, versículo 18: orando em todo o tempo, com toda súplica e oração, e vigiando nisso, com toda perseverança por todos os santos. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele diz: olha, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Essas coisas vos digo a todos: vigiai. É para todos nós. Glória a Deus. A leitura que foi lida aqui, que é o tema dessa campanha, em Mateus capítulo 25, todos nós conhecemos, onde Jesus conta aquela parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, ou ao encontro do esposo. E a Bíblia vai dizer que 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram nércias ou loucas. As prudentes tinham azeite nas suas lamparinas e ainda tinham reservas. Aleluia, glória a Deus. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quantos tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem. Aleluia, como aquela mulher viúva, no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, ela disse que falou para o profeta Eliseu: tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite numa botija. Oh, glória a Deus. Foi o suficiente para Deus multiplicar o azeite daquela mulher viúva e pagar a sua dívida e viver do resto. Só que o crente prudente, ele se preocupa com esse azeite na sua lamparina, se preocupa com a oração, se preocupa com a consagração, se preocupa com a leitura da palavra, se preocupa com o jejum, se preocupa com a vigilância. Mas o crente nesse não. O tolo não se preocupa em ter azeite na sua lamparina e nem ter reserva. Aí a Bíblia diz, já estou concluindo, que à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, e a Bíblia diz que todas adormeceram, todas tosquenejaram, todas as 10. Só que tem um detalhe: as prudentes estavam preparadas, estavam com as suas lamparinas acesas e estavam com azeite. Glória a Deus. Mas as tolas não estavam preparadas. Quando ouviu-se o clamor, aí veio o esposo, saíram ao encontro, elas adormeceram e saíram ao encontro. Só as prudentes que estavam com azeite nas suas lâmpadas. E as loucas não tinham azeite, não conseguiram acender as suas lamparinas, porque não tinham azeite. Quando elas viram o azeite das prudentes, diz: olha, dá-nos do vosso azeite para que não falte para nós. Aí as prudentes dizem: ide e comprai aos que vendem, pagai o preço. Eu paguei o preço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vigiando, eu estava em oração. Ide e comprai aos que vendem. Elas saíram. Quando foram comprar, o esposo voltou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz que está dando esposo. Sabe aquelas pessoas que estão despreocupadas, que não estão se preocupadas mais com a volta de Jesus, não estão preocupadas mais com a sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a Bíblia que o noivo voltou e as prudentes entraram nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O noivo vai voltar para vir buscar a noiva, para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as prudentes entraram e fechou-se a porta. Aí de repente chegaram as nécias, as loucas chegaram e bateram na porta. Abre-nos a porta. Aí o noivo só falou lá de dentro: eu não vos conheço. Glória a Jesus. Vigiai, glória a Deus, porque não sabeis nem a hora e nem o dia que há de vir o vosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em Apocalipse, vou encerrar com esse versículo. Apocalipse 16, 15. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Apocalipse 16, 15. Olha o que diz: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a tua coroa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a amada igreja do Senhor. Essa foi a palavra que Deus colocou ao meu coração. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se eu fosse acrescentar algumas coisas nas duas pregações que ouvimos, eu acrescentaria com a seguinte frase: tudo que foi falado é verdade. Só isso que eu ia acrescentar: tudo que foi falado é verdade. E me chamou a atenção aqui o versículo que o presbítero Francisco leu, em Apocalipse 16:15. Depois vocês leiam em casa, medite, que diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, quer dizer, feliz aquele. Esse termo, aquele, é um pronome de pessoa, está no singular. O que significa que é eu que tenho que vigiar. É você que tem que vigiar. Aleluia. Vigiar significa estar atento. Atento ao que está acontecendo no céu. Atento ao que está acontecendo na terra. Atento ao que está acontecendo entre as nações. E atento ao que está acontecendo na igreja. E atento ao que está acontecendo na sua vida. Fique atento. Olhe para a vida dos crentes que estão caídos. Olhe para os crentes que estão afastados da igreja. Olhe a vida dos crentes que estão frios na fé. Olhe a vida dos crentes que não tem mais compromisso com Deus. Fique atento, vigie, para que não aconteça comigo, não aconteça com você o que está acontecendo com muitos. E o Senhor continuou dizendo, a segunda parte dessa parte, aquele, glória a Deus, diz assim: aquele que vigia e guarda
as suas vestes. As vestes aqui, irmão, fala da vida espiritual. Não fala da veste curta, não fala da veste prolongada, fala da veste espiritual. Quando nós aceitamos a Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. E a Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Aleluia. Quando o crente se reconcilia, os seus pecados são perdoados. Mas às vezes tem crente que aceita Jesus, a pessoa aceitou a Jesus, se reconciliou e fica em dúvida: meu Deus, será que eu fui perdoado? Senhor, perdoa meus pecados. Aí Deus pergunta: que pecado? Eu não me lembro de pecado seu. E por que ele não lembra? Porque ele perdoou e ele lançou no mar do esquecimento. Quando Deus olha para nós, Deus nos vê como Ele vê os anjos que estão no céu. Ele nos vê limpo. Quando Deus olha do céu para mim, Ele não me vê com um paletó azul, com uma calça branca. Quando Deus olha do céu para a terra, não vê o irmão Francisco com a camisa verde e uma calça preta. Não é assim que Deus nos vê. Quando Deus olha do céu para a terra, Deus nos vê vestido de branco, que é as roupas da justiça. Aos olhos de Deus, é como se nós nunca tivéssemos pecado. As suas vestes espirituais estão limpas agora. Agora, eu tenho que ter cuidado para não manchar essas vestes, porque eu não posso entrar nas nações celestiais com as vestes sujas. Vocês entendem, irmãos? Minhas vestes têm que estar limpas. Agora, quais são os elementos que podem sujar minha vida espiritual? O ódio. O ódio é uma mancha na nossa veste espiritual. Quando Deus olha para uma pessoa que é crente, que foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, que toma a Santa Ceia, que canta, que prega, mas quando Deus olha e vê a mancha na nossa veste espiritual, a mancha do ódio, aí se cumpre o que ele disse para Pedro: se eu não te limpar, tu não tem parte comigo. Se ele não nos limpar, irmão, nós pode ter parte com a igreja, pode ter parte com a convenção, pode ter parte dos grupos, pode ter parte de uma denominação, só não tem parte com ele se ele não nos lavar. E ele quer nessa campanha lavar nossa alma de tudo aquilo que é mancha em nossas vestes espirituais. Obrigado. Por isso, jogue fora as mágoas. Tem um hino da Cecília de Souza que diz assim: se hoje for o dia da despedida, olha ao teu lado e perdoa teu irmão. Olha para o seu lado. Tem alguém que você sente algum ressentimento? Libere perdão. Aleluia. Libere. É a única maneira da mancha das nossas vestes espirituais sair. O que é que pode manchar a nossa veste espiritual? Murmuração.
Quantos crentes que estão com as suas vestes espirituais manchadas pela murmuração? Quantas pessoas com as suas vestes espirituais manchadas pela curiosidade, manchado pela perseguição, manchado pela inveja, manchado pela falta de amor? Quantas pessoas que estão com as suas vestes espirituais manchadas pela soberba? É porque é pregador, é porque é pastor, é porque é fundador de uma igreja, é porque é missionário, é porque é um evangelista, é um presbítero, porque é um diácono, é um membro da igreja, porque é rico, porque é bonita, é bonito, e a soberba no coração, e essa mancha, o Senhor diz: bem-aventurado o que guarda as suas vestes. Então nós não temos outro apelo a não ser vir ao pé da cruz, aleluia, e dizer: Senhor, jorra o sangue nas minhas vestes, está manchada, Senhor, pela ira, pela revolta. Fique de pé. Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Cadê o irmão Jeremias? É fim de campanha. Cadê o irmão Jeremias? Bora, irmão Jeremias! Bora, Jeremias, o que é que tu vê? Igreja, presta atenção. Disconnected. Eu disse para o pastor Lopes que quando eu for embora daqui, Connected. eu quero ir embora, mas quero deixar a igreja bem ensinada. Aleluia. Bem ensinada ali. Glória a Jesus. É fim de campanha, viu, irmãos? O missionário Jeremias vai louvar a Deus, porque talvez esse mês, essa semana, o diabo lutou contra a tua vida, lutou contra você. Eu não vou dizer que alguém fez macumba contra ti, porque tudo aqui dá errado na vida do crente, diz que foi macumba. Irmão, pare com isso, pelo amor de Deus. Tem crente que tem medo de macumba, pastor. Tem tudo que foi macumba. Não, é macumba. É não, irmão. Às vezes as coisas estão ruins mesmo, está travada, não é macumba não. Mas se for, saiba que macumba não mata a crente. Às vezes, irmão, é desobediência. Eu vejo tantos crentes oprimidos, deprimidos. É desobediência. Mas o Senhor Jesus vai lavar nossas vestes espirituais. Esse versículo eu vou meditar nele hoje à noite. Vou meditar bem nesse texto que me chamou muito a atenção, porque eu também tenho que cuidar das minhas vestes. E diz assim: guarda a sua veste para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Agora, amado, escute comigo, preste atenção, isso aqui é uma aula. Montões, se as vestes são espiritual e ninguém consegue ver o espiritual, irmã Rita, quem são estes que podem ver as vestes e a nudez do crente? Aqui é uma nudez espiritual, crente nu. As roupas brancas espiritual não existem mais, porque o crente foi manchando. Agora quem é, pastor, que pode ver a nudez dos crentes? O diabo. O diabo sabe o ponto fraco de cada um. O diabo coloca na tua cabeça:
Ele não gosta de ti. Ela não gosta de ti. Não é assim? Ninguém se importa contigo. Ninguém está vendo a tua dor. Às vezes é só uma seta do diabo contra a nossa vida. Não adianta ir para a igreja, não adianta orar, não aconteceu nada, não vai acontecer. Vai acontecer sim, porque você é de Deus e você foi vestida com as vestes da justiça. E não importa as manchas das tuas vestes espirituais, o sangue de Jesus tem poder para lavar. Glória a Deus. E não espere eu orar não, porque depois dos irmãos louvando aqui, eu já vou orar encerrando e ministrar as bênçãos apostólicas. E você tem que sair daqui abençoado em nome de Jesus. Enquanto eles cantam, você vai abrir a sua boca e vamos começar a orar. Irmão, todos nós, começando aqui do altar, vamos levantar nossas mãos. Enquanto o irmão canta, mas a irmã, nós vamos orar a Deus pela nossa família. Vamos nos apresentar. Senhor, eu não vim para esse culto para voltar frio, vazio. Não, eu vim para voltar cheio do teu Espírito. E se tiver alguma mancha nas minhas vestes, hoje seja lavada debaixo do sangue de Jesus. E os que creem, digam amém. Pode arrochar. Salve da igreja, Pai do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus da glória, aleluia. Você acompanha com palmas adorando o nosso Deus. Adora ao Senhor. O Senhor sempre deixa o melhor para o final da festa, aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Ele vai trabalhar no teu lar. Escute. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Olha aí. Ele vai trabalhar no teu lar. É mesmo, Senhor. Já tocou. Olha no teu esposo. Deus. Já libertou todo o teu filho. É verdade, aleluia. Dá vitória pra você. Adore, adore. Preparando Jesus. Ele deixou o melhor da festa pra te entregar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, abra a porta, deixa o anjo entrar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar dentro do teu lar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar dentro do teu lar. Oh, abre a porta, deixa o anjo entrar. Meu irmão, preste atenção. Não tenha medo, porque é forte. Já fizeram todas as coisas para me matar também. Mas porque eu sou protegido, revestido de poder. Hoje até fazer uma curva, mas quem pensa que vai morrer, porque macumba não mata crente, macumba não mata crente. Se o crente é crente, macumba não mata crente, macumba não mata crente, macumba não mata crente. Se o crente é crente, macumba não mata crente. Eita Deus! Ela tem mãe do prêmio. Meu Deus, aleluia! Fica lembrando esse mano. Na presença do Senhor nessa noite. Tem mãe do prêmio. Olha esse mano que não fica parado. Olha tem mãe do prêmio. Se liga abraço. Entra nesse mano que não fica parado. Olha tem mãe do prêmio. Entra nesse mano que não fica parado. Aleluia! Eu te convido pro ano, eu te convido pro ano, eu te convido pro ano, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te convido pro ano, eu te convido pro ano, eu te convido pro ano, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que está vestido, Jesus te convida pra você marcha, marcha,
Quebra Deus! Quebra tudo! Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Graças a Deus. Meus amados, vamos dar aqui os últimos avisos. Podem sentar, por gentileza. Quero agradecer ao presbítero Francisco, vindo de Castelo. Muito obrigado por você nos atender. E não vai ser só essas vezes não, viu? Eu vou lhe dar muita canseira aí. Viu? Quero agradecer ao pastor Antônio Lopes. No domingo ele está indo para Crateús e de lá vai voltar para Sobral. E depois ele retorna aqui novamente. Meus amados, hoje é quinta, amanhã começa a abertura, né, missionária? Amanhã é a abertura da festividade ali com o pastor João de Souza. A sexta-feira é a abertura, né? E no sábado, o trabalho lá vai ser tarde e noite. A irmã está registrando que a gente vai compartilhar com outras pessoas. O trabalho no sábado com o pastor João de Souza vai ser tarde e noite, em nome do Senhor Jesus, né? Tarde e noite, que já é dessa semana isso, né? Desta semana. Agora deixa eu avisar para vocês. No dia 26, que é domingo, e no dia 27, estará conosco um dos grandes pregadores e avivalista, pastor Erinaldo Silva, de Santa Catarina. Ele que estará pregando no pastor Joilson, no dia 22, no dia 23 estará pregando com o pastor João na 7, e no dia 24 e 25 pregando com o pastor José Ribeiro na Lagoa do Frio. E no dia 26 e 27 estará pregando aqui conosco. No domingo à noite vai ser uma coisa maravilhosa em nome de Jesus com toda a igreja. No dia 27 vai vir a caravana de Buriti dos Montes, pastor Gilson e a caravana do Buriti dos Montes. Vai vir uma caravana de Castelo de Piauí, inclusive o senhor vai vir, né? Vai estar conosco no dia 27. Vai vir uma caravana da Caprisa. Vai vir uma caravana com o homem de Deus, pastor Hélio dos Santos, da Assembleia de Deus, Ministério Restaurado pela Graça. Ele já confirmou que vai estar aqui com a caravana também. Nós teremos a caravana do evangelista Cecílio, pastor Joilson e pastor João vai estar conosco. Pessoas de Assunção e de Teresina estarão aqui conosco no dia 27, né? Que vai ser um culto para a glória de Deus, o aniversário da igreja e do circo de oração, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Eu peço as vossas orações e as vossas contribuições em nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar o servo de Deus, o auxiliar irmão Higínio, estará orando por nós em nome de Jesus, e eu estarei ministrando a bênção apostólica. Amém, meu irmão? Eu acredito, meu irmão, que todos nós fiquemos saciados pelas palavras de Deus, que não é palavra do homem, é palavra de Deus, mas graças a Deus nós estamos aqui e vamos orar, se despedindo aqui, em nome de Jesus. Meu Pai, meu Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, nós estamos aqui para a glória de Deus, que o que nós fizemos foi tudo que o Senhor nos mandou, nós fizemos. Abençoa o pregador, abençoa o pastor Lopes, abençoa o pastor irmão Francisco e todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o problema de nenhum, mas o Senhor sabe e sabe como resolver. Que o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Ai, repreende todo o mal, Jesus. Ai, suprir toda a nossa necessidade espiritual e material também, Jesus. Que nós somos dependentes do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor nos vem socorrer. Que o Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia, da vitória. Despede o teu povo na paz de Deus, que eles voltem em paz para a sua residência, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém. Meus irmãos,
Irmãos, mesmo de pé, deixa eu fazer uma pergunta. Porque com exceção da minha família, eu quero saber quem dos irmãos e das irmãs querem ir também cooperar com o pastor João no sábado. Vai ser tarde e noite, porque nós queremos preparar a maneira para os irmãos irem. Então eu quero ver qual das irmãs os irmãos vai para São Miguel. Levante sua mão. A irmã não vai. Ninguém quer ir? Ninguém vai? Tá bom. Que é para... só a irmã Neta que abriu. Agora, irmãos, será justo se na nossa festividade o pastor também não vir com a sua caravana para cá. É muito justo. Vê, irmãos? Eu acredito que todo crente tem condição de ir buscar a presença. Todo crente tem. Como eu conheço os irmãos aqui no Brejo da Onça, eu sei que nenhum de vocês tem empecilho para não ir, só se não quiser mesmo. E é isso que entristece o Espírito Santo, porque nós temos que fazer a nossa parte, né? A rainha de Sabá foi abençoada, porque ela foi para muito longe ouvir a palavra de Deus, né? Então fica aqui esta palavra para os irmãos. Amém? Levante suas mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus e todos digam amém. Deus te abençoe. De tudo que você ouviu, guarde em seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.